Meus irmãos, vamos à exposição da Palavra de Deus. Os irmãos podem abrir o texto. Nós lemos na liturgia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 3. Nós já estamos caminhando para o final da exposição das epístolas pastorais. Essa é a exposição de número 68. Nós vamos ler novamente o texto que faz referência à exposição de hoje, especificamente. Lerei, os irmãos acompanham. Diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres e amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Vamos a Deus em oração. Nosso Senhor, nós nos colocamos sem nada te oferecer mais uma vez diante da Tua Palavra. Nós chegamos ao Senhor como mendigos, ó Deus, pedintes, que carece de pão, que carece de alimento, suplicando ao Senhor que intervenha em nossas vidas de uma forma avassaladora, ó Deus. Que não seja apenas mais um culto, que não seja apenas mais um sermão, que o Senhor derribe toda a nossa resistência e nos tome para Ti, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a profundidade e as implicações práticas da Tua Palavra. Que em nós ache temor e contrição, ó Deus. Que o Senhor, de forma graciosa, como tem sido conosco, nos instrua, ó Deus. Ajuda-nos a sermos instrumentos para a Tua própria exaltação, a edificação, nutrição, proteção e preservação da Igreja do Senhor, ó Deus. Que possamos, através desses sermões, enxergar a integridade necessária, a piedade necessária daqueles que são levantados pelo Senhor para cuidar da casa do Senhor, ó Deus. Que sejam de fato modelo para todos nós. Que entre nós, ó Deus, possa surgir aqueles que são vocacionados pelo Senhor para a obra do Senhor. Rogamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Oficiais da Igreja, esse é o tema da nossa série. Instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. Esse é o sermão de número 68. Nós já temos caminhado muito até aqui e temos exposto trecho a trecho, porção após porção, findando cronologicamente com a segunda carta de Paulo a Timóteo, seu último escrito. Timóteo foi enviado à igreja de Éfeso para não simplesmente fazer uma viagem missionária, mas para socorrer aquela igreja. Aquela igreja estava se debatendo no seu próprio sangue. Homens carnais se levantaram no meio da igreja para sucatear, para abusar da noiva de Cristo Jesus. Aquela igreja que Paulo dedicou mais de 3 anos da sua vida, não somente discipulando, doutrinando, ensinando as doutrinas básicas da fé, mas preparando obreiros para que a igreja não findasse com a sua saída, com a sua viagem. E Paulo, ao seguir viagem, é interrompido pelo Espírito Santo de Deus, em Atos capítulo 20, e é compelido pelo Espírito Santo, pela profecia que ele mesmo recebeu do Senhor. Não é uma advertência genérica, talvez é o que acontece hoje, né? Cuidado, irmãos, cuidado com essa amizade. Cuidado com essa amizade porque pode te levar por caminhos maus. Cuidado com esse relacionamento. Não são exortações como essas. Paulo recebeu de fato uma profecia que naquele meio se levantaria lobos vorazes, feras, de dentro da igreja, que penetrariam a própria igreja
para abusar do rebanho do Senhor, para atingir o rebanho do Senhor. E Paulo compele aqueles presbíteros da igreja de Éfeso para resistir intrepidamente contra esses homens maus, contra esses homens perversos, mas esses homens não resistem. Esses homens, eles sucumbem a esses homens maus e perversos. Talvez alguns deles se tornaram esses homens maus e perversos, mas eles sucumbem. E a igreja passa a ser completamente desprotegida, abusada, ferida. E quando Paulo envia Timóteo, a igreja está não mais como Paulo deixou, mas o próprio capítulo 4 deixa claro que a igreja estava sendo conduzida por agentes de Satanás, por agentes demoníacos. É assim que Paulo identifica os falsos profetas, os falsos mestres, sem qualquer política da boa vizinhança, sem qualquer pseudo-prudência, mas como filhos de Satanás, cuja intenção é acabar com a reputação da igreja do Senhor e corromper completamente o evangelho de Cristo Jesus. E Paulo envia o homem cheio do Espírito Santo de Deus, profundamente convicto de sua vocação, que assim como ele, derramaria cada gota de sangue, lágrimas e suor para socorrer a igreja do Senhor. E cá entre nós, são poucos que nós podemos identificar assim, inclusive nos nossos dias. Cheio de seminários formando teólogos, cheio de seminários formando homens cultos, mas que não estão dispostos a se gastarem no anonimato de uma igreja local, enxugando feridas e lágrimas de ovelhas que têm muito pouco conhecimento acerca de doutrinas que eles tanto amam. Timóteo é enviado. Nós percebemos que talvez não era a intenção de Timóteo ser enviado e passar tanto tempo ali naquela igreja, mas o fato é que essa igreja é socorrida e resiste, porque quando nós vemos as cartas sendo enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor, a igreja de Éfeso ainda está lá. Quase 30 anos depois, a igreja está lá, por causa de um homem jovem, mas completamente convicto de sua vocação, de seu chamado. Nós temos muitos exemplos como esse na história da igreja, de homens e mulheres que foram levantados para fazer a obra do Senhor mesmo em sua juventude. Mas o fato é que Timóteo encontra absurda resistência. E Paulo exorta de que ele não deveria ser desprezado, não por causa dele, mas por causa da mensagem que ele carrega e da função que ele exerce ali. Passam 2 anos depois da primeira carta, que serviu como instrução, e nós temos a segunda carta. Uma carta muito diferente, absurdamente pessoal, talvez o escrito mais pessoal de Paulo. E como eu falei algumas vezes, parece que nós somos intrusos da conversa de Paulo com Timóteo, porque Paulo fala pessoalmente a Timóteo. Fala questões pessoais, ele abre realmente o coração e assim nós conseguimos conhecer um pouquinho daquilo que é negligenciado pelas próprias igrejas, o coração de um pastor, as lutas de um pastor, os temores de um pastor, as dificuldades dos bastidores para que a igreja, o grande rebanho da igreja, possa desfrutar da intencionalidade de uma igreja piedosa, da saúde de uma igreja piedosa, de um pastoreio que expele, mata e luta contra lobos, enquanto as ovelhas podem simplesmente pastarem tranquilamente, sem perceber que lutas são travadas até derramar o sangue nos bastidores. E Paulo faz isso com Timóteo. E é muito importante porque aquilo que muitos pastores não têm, Paulo serve para Timóteo, Timóteo serve para Paulo, porque um é cúmplice do outro. Entende as suas lutas, as suas dores, as suas dificuldades. Então Paulo escreve uma segunda vez para Timóteo, na antessala do martírio ali, já prestes a experimentar não a morte, mas não a morte como os romanos pensavam, ou como os seus algozes pensavam ali. Na verdade, ele encontrar-se-á com o seu Senhor, o Senhor da sua vida, por quem ele tanto ansiou.
Nós falamos da integridade do homem de Deus agora há pouco, que Paulo levanta, que será o grande testemunho de Timóteo, sendo os oficiais da igreja o grande e o mais precioso cartão de visitas para a própria igreja, porque a forma como os oficiais da igreja se portam denunciam a integridade ou a falta de integridade da igreja do Senhor. Mas agora Paulo fala de uma forma contrária a isso. Esse é o 7º sermão que nós temos falado sobre a integridade, o tema da integridade, e de forma ainda mais específica nós temos refletido sobre a corrupção dessa integridade. A corrupção vista por aqueles que olham com olhos de fidelidade ao Senhor, mas aqueles que desfrutam dessa hipocrisia e dessa corrupção da integridade, eles não a identificam dessa forma. É a falta de integridade que caracteriza, segundo Paulo, os últimos dias. Paulo não está falando acerca dos dias finais, onde o Senhor Jesus Cristo vai consumar a sua obra. Paulo está falando que a igreja do Senhor sempre experimentará as lutas, os temores, e com o passar do tempo isso ficará cada vez mais agressivo, aquilo que será característico nos dias que antecederão a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amantes de si, homens amantes de si, mulheres amantes de si. E o que é mais gritante é que essas pessoas professarão o nome do Senhor. Elas estarão dentro da igreja. Paulo está falando de pessoas que estão dentro da igreja, que devem ser expostas e expelidas do meio do rebanho do Senhor. Então, muito diferente do que nós costumamos pensar, de que a igreja tem que passar períodos sem tensão e dificuldades. Na verdade, o ponto de Paulo é muito diferente. A vida da igreja é uma vida de tensão e dificuldades, mas sempre em fidelidade. Sempre em fidelidade. É o que Paulo diz no versículo 5 do capítulo 3. Sobre essas pessoas, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder da exibição da santidade, o poder da exibição da piedade, o poder da exibição da fidelidade, da mortificação, da contrição, da intrepidez, da contundência, que nos faz abrir mão de tudo por amor ao nosso Senhor. João Calvino, ele diz o seguinte: não há nada que Deus abomine mais do que quando os homens se esforçam para se disfarçar ao substituir a integridade de coração por sinais de aparência externa. E é isso que Paulo denuncia aqui. E como efeito da introdução do sermão anterior, quando nós conceituamos o que é integridade, não na perspectiva filosófica, antropológica, mas o que é integridade à luz da pena de Paulo e à luz dos escritos do nosso Senhor, em síntese, nós definimos integridade assim: consiste em não ter dúvidas de que nós somos maus o suficiente para sermos condenados. Contudo, o único motivo pelo qual nós somos perseguidos, julgados e condenados é por não vivermos para esse mundo e suas leis, mas vivermos intensamente para Cristo e o seu reino. Isso é uma integridade piedosa à luz das Sagradas Escrituras. A denúncia de Paulo aqui a Timóteo é fortalecida pela intensidade da advertência e do alerta que ele expõe aqui, de que a grande desgraça de uma igreja é o contentamento de uma integridade, uma piedade de mera aparências. Porque a vida de aparência traz uma paz por completa negligência. A negligência quanto à exposição do mal, contra a denúncia da impiedade, e isso são simplesmente negociados para evitar o confronto e o desconforto. Por isso, é de se imaginar que até Timóteo chegar à igreja de Éfeso, eles viviam sim em plena paz. Timóteo foi levar a espada. Timóteo foi levar o problema.
Timóteo foi levar a dificuldade. Eles viviam em paz ali, uma paz edificada sobre a perversidade e a negligência de homens maus. Não havia denúncia, não havia confronto, não havia disciplina, havia simplesmente o conforto da negligência, da desonestidade e da infidelidade. E dessa forma Timóteo chega e destrói aquela serenidade ímpia que aquela igreja estava desfrutando, porque aparências não bastam para a fé cristã. Aparências simplesmente não bastam. E não importa se nós temos paz de consciência diante das escolhas que fazemos, diante do comportamento que temos, diante das decisões que nós tomamos, como nós refletimos hoje pela manhã, simplesmente não importa, porque o que pauta a veracidade de uma vida cristã não são os nossos sentimentos e afeições, não é se eu me sinto bem, é a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus diz que alguma coisa é má, é má. Quando diz que alguma coisa é ímpia e perversa, não adianta atingir, atacar os veículos por meio de quem essa verdade é proferida. É mau e perverso. O ponto de Paulo é justamente esse: incansavelmente denunciar, expor e expelir a falsa piedade, a falsa integridade, a hipocrisia. Não é suficiente para Deus parecer íntegro. Talvez nós deveríamos ter muito cuidado com esse mundo de mídias sociais. Não é suficiente para Deus parecer íntegro, embora para nós seja. Mas para Deus não é. Uma fé de aparência produz uma paz de aparência que se esvai como o vento, como um castelo de areia. Diante do primeiro problema, da primeira tensão, da primeira dificuldade. Uma paz, uma fé de aparência produz uma salvação de aparência apenas. Por isso a linguagem de Paulo ela é absurdamente cirúrgica, irmãos. Talvez nós não lemos as Sagradas Escrituras como nós deveríamos ler, tentando identificar o tom de voz daquele que escreve. O tom de voz daquele que prega, daquele que discursa, daquele que exorta, sabe? O tom. Às vezes nós abrimos as Sagradas Escrituras e parece que nós estamos abrindo um filme romântico sem maiores dificuldades, sem maiores constrangimentos. Um livro que simplesmente revela aquilo que nós queremos ouvir, apesar dos nossos pecados, das nossas dificuldades e lutas. A linguagem de Paulo é muito cirúrgica, é penetrante, é ousada, é corajosa, é intensa. Paulo não está preocupado em medir as suas palavras. Ele não tem tempo para brincar de pacifista, de parecer prudente, de se portar com a política da boa vizinhança, de ser tranquilizador. A urgência da obra do reino de Deus exige coragem, exige intrepidez. Se você voltar um pouquinho, a primeira carta de Paulo a Timóteo, abre aí, no capítulo 4, Paulo expõe os falsos profetas com essa linguagem aqui. Entenda o que Paulo está fazendo aqui e que Timóteo deveria fazer. Depois de Timóteo expor esses homens, Timóteo ainda iria continuar convivendo com esses homens naquela sociedade. Imagine que esses homens poderiam se tornar comerciantes. Imagine que esses homens poderiam se tornar os seus próprios vizinhos, como acontece na nossa própria realidade. Mas esses homens deveriam ser expostos de forma contundente, expondo o coração perverso que eles têm tanto trabalho para esconder. Talvez nós carecemos de coragem e ousadia mesmo, porque nós pensamos que nós temos que tratar essas pessoas com prudência, porque essas pessoas são aquelas que nós convivemos, e trabalham na escola dos nossos filhos, trabalham no comércio local, e aí como é que nós vamos ficar sem conversar com essas pessoas, sem falar com essas pessoas? Mas Timóteo deveria fazer justamente isso, irmãos. Essas pessoas não iam embora para outra cidade, essas pessoas não morriam, não eram arrebatadas, não eram dizimadas, não viravam pó. Essas pessoas continuariam nessas mesmas cidades desempenhando funções para a sua sobrevivência, e Timóteo e aqueles irmãos encontrar-se-iam com essas pessoas continuamente, assim como todos nós. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, e aí liga com o que Paulo está falando aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé,
por obedecerem a espíritos enganadores. Paulo está fazendo referência àqueles que estão dando ouvidos aos espíritos enganadores ali, pela doutrina que eles estavam ensinando ali, uma mistura de gnosticismo com judaísmo, enganadores, ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. E aí ele vai seguir descrevendo quais as doutrinas que são piedosas à luz das Sagradas Escrituras, mas que estão sendo corrompidas pelos falsos profetas, assim, aqui. E assim como no texto que nós temos aqui diante de nós, capítulo 3, versículo 1 ao 9, segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo não está preocupado em manter a paz fictícia, não. Uma paz de fumaça, de algodão. Um evangelista puritano, ele disse o seguinte: eu sei por triste experiência o que é adormecer embalado por uma falsa paz. George Whitefield. Eu sei por triste experiência o que significa ser adormecido e embalado por uma falsa paz. Por muito tempo, ele testemunha, por muito tempo fiquei adormecido, por muito tempo me considerei um cristão, quando nada sabia sobre o Senhor Jesus Cristo. Essa é uma confissão sincera, uma confissão de temor. Não há tempo para brincar com o sagrado, irmãos. Nós não temos tempo para brincar com o sagrado, negociando a fidelidade com Deus por causa do desconforto com outras pessoas ao nosso redor, quando os pecados deveriam ser denunciados. Essa deve ser a dinâmica comum da vida da igreja. Uma paz que é mantida por tensão e luta. Uma fidelidade que é mantida por tensão e luta, mas a tensão e luta nunca findará no meio da igreja do Senhor. Igrejas que passam anos e anos e anos sem uma disciplina eclesiástica. Se você lê alguns livros sobre as igrejas do século XVII, século XVIII, eu li um há pouco tempo. A cada 1 mês ou 2 meses eram disciplinas atrás de disciplinas. Eles tinham um relatório de disciplinas mensais, irmãos. Porque nós não entendemos muito bem. Parece que a exposição e a disciplina é um sinal de que ali não há uma igreja saudável, uma igreja piedosa, mas é o contrário. O contrário. Não há tempo para brincar com o sagrado, para brincar com o testemunho de Cristo. Não há tempo para brincar de desfrutar de uma paz que é mera hipocrisia, uma paz que não satisfaz a Deus, agride a Deus, mas satisfaz a carne. Nós não permitiríamos, irmãos, que uma porção de ouro em nossa mão fosse misturada com cobre ou bronze. Nós não permitiríamos que a inocência da nossa filha fosse maculada para simplesmente evitar o desconforto e o desgaste. Nós não permitiríamos. Então, entenda o meu ponto aqui. Eu realmente considero que é justamente esse o combustível da intensidade, da intencionalidade do apóstolo Paulo aqui. Essa urgência. Paulo poderia estar na autocomiseração agora, não poderia? Paulo poderia estar no vitimismo, foi abandonado, olha aí. Ó. E ele fala isso aqui, mas ele não fala trazendo para si os holofotes, não. Ele fala conclamando a Timóteo, testemunhando para Timóteo. Timóteo, não se engane não, esse será o teu fim. Não se engane. Você está ciente o que a fidelidade lhe cobrará. Você está ciente do que a fé em Cristo Jesus lhe cobrará, porque isso foi cobrado do nosso Senhor e é privilégio nosso ser cobrado de nós. Não tenha dúvida. Mas nós vivemos a fé cristã em outro mundo. Nós queremos paz e prosperidade e abundância, quando isso não está reservado para nós. É guerra, luta, espada, confronto, sangue derramado. Não é assim o autor aos Hebreus diz? Vocês não resistirão ao pecado até derramar sangue, não. Talvez o sangue do nosso corpo seja testificado pelas lágrimas da nossa alma, irmãos. A semelhança dos salmistas, nos salmos de lamento, ou nos salmos penitenciais, em profunda contrição, porque pecou contra o seu Deus. Como orações como essa são tão distantes dos nossos devocionais, né? Quando não há mais confissão de pecados, dos cultos domésticos, quando não há mais confissão de pecados, da vida da igreja,
quando existe uma luta absurda para que um pareça mais piedoso do que o outro, para que um pareça mais justo do que o outro, ao invés de baixar as guardas, confessar pecados e suplicar por orações, luta comigo, irmão, luta comigo, irmão, luta comigo. Mas parece que isso fica bonito em livros. Só em livros isso fica bonito. Na vida real, a falsidade parece que basta para muitos. O ponto de Paulo, meus irmãos, é justamente esse. E eu considero que esse é o combustível de Paulo. A urgência da obra do Senhor. A urgência do reino de Deus. Porque entenda, o que eu vou falar agora vai ser a forma como nós vamos concluir o sermão. Quando nós consideramos algo valioso o suficiente a ponto de nós dedicarmos todo o nosso fôlego de vida, quando nós consideramos algo valioso o suficiente, então, traz à tua mente aquilo que você considera de maior valor. Maior valor. Seu casamento, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Traz à mente. Quando nós consideramos algo valioso o suficiente a ponto de renunciarmos o que for preciso para desfrutar disso. Quando nós consideramos algo valioso o suficiente a ponto de nos considerarmos indignos ao mesmo tempo que nós nos consideramos privilegiados por tê-los em mãos, por desfrutar disso, então nós o protegeremos com todo o vigor que nós temos, com cada gota de sangue, com cada fôlego de vida, nós perderemos tudo para que nós não permitamos que isso seja retirado de nós, porque nada se compara com a beleza de Cristo no testemunho simples da igreja local. Esses que consideram isso, nunca serão capazes de macular o que tem em suas mãos. Nunca serão capazes de ousar corromper a beleza e a glória que eles foram presenteados. Nunca. Agora o oposto é muito verdadeiro, irmão. Muito. É natural compreender que aqueles que corrompem a igreja, aqueles que maculam o testemunho de Cristo, aqueles que destroem a reputação do povo de Deus, é natural que eles não se importem com a integridade da igreja do Senhor. É natural. Esses não merecem a nossa consideração, o benefício da dúvida, a paz. Esses não merecem, mas é natural. Eles simplesmente não possuem afeição alguma pela igreja do Senhor, por Cristo e pelo povo do Senhor. Por que então nós deveríamos ser tão prudentes com esse? Porque, entenda, só aqui na carta Paulo cita inúmeros nomes. Não, é o seguinte, eu não quero citar o nome dessa pessoa, não. Eu vou expor aqui, mas eu não quero citar o nome. Paulo não tinha esse problema, não. Paulo queria taxar aquelas pessoas como pessoas que deveriam ter vergonha, que deveriam ser expostas e cravar um alvo em suas testas e em suas costas para o povo de Deus não ser enganado, não se aproximar. Nós somos prudentes demais. Paulo cita nomes aqui. Os entrega a Satanás. O Senhor lhes dará a paga. Porque essas pessoas deveriam merecer a nossa prudência, a nossa mansidão e a nossa serenidade. Porque nós manteríamos a paz, a política da boa vizinhança com aqueles que vivem no nosso meio, mas não são dos nossos, simplesmente porque não entregam as suas vidas à causa do reino, o testemunho da fé na vida da igreja local. Esses expõem, esses corrompem porque eles não se importam, irmãos. Esses defraudam, porque eles podem viver sem. Você pode viver sem a igreja? Você pode viver sem o amor de Cristo latejando no seu peito? Você pode viver sem a esperança da vida eterna ao lado do seu Senhor e não a vida eterna como alvo da ira do seu Senhor? Esses podem e vivem, porque para eles não importa. O que importa é a aparência de piedade. E as redes sociais estão aí como um maravilhoso instrumento com o qual eles podem fazer isso. O apóstolo Paulo está prestes a ter o seu sangue drenado pela causa do reino aqui, irmãos, pela preservação da igreja do Senhor.
E ele não aceitaria que a igreja do seu Senhor, porque ele dedicou a vida inteira como testemunho do próprio Cristo, como Cristo fez, ele não aceitaria que a igreja do Senhor fosse simplesmente vilipendiada, ridicularizada, difamada. Eu ouvi uma vez uma célebre frase, muito conhecida, de João Calvino, faz tanto tempo, aquilo ficou tão marcado na minha mente. Ele disse: até um cão latiria se visse o seu dono sendo atacado. Eu seria um miserável covarde se, vendo a verdade do Senhor sendo atacada, permanecesse em silêncio. Paulo não era prudente, como muitos consideram. Os reformadores não foram prudentes com a reforma que fizeram. Qual é a falta de integridade que caracterizará os últimos dias? Versículo 1 a 9. Bom, a denúncia de Paulo aqui tem duas partes. Versículo 1 a 5, Paulo expõe o seu caráter, o caráter da falta de integridade. E do versículo 6 a 9, Paulo mostra como esse caráter se manifesta através da conduta desses homens. Isso é importante porque o caráter desses que falsificam a piedade, apesar de nós não conseguirmos vê-los, nós não conseguimos ver o caráter dessas pessoas. É imaterial. Mas a conduta desses homens segue justamente o seu caráter. Um caráter defeituoso deixa traços da sua perversidade na forma como eles vivem, por aquilo que eles fazem. O ponto de Paulo é que, se nós formos intencionais, discerniremos o caráter deles através da conduta deles, da forma como eles vivem, ou seja, o oculto e imaterial do seu caráter será manifestado na forma como eles vivem. Portanto, os nossos comportamentos são a visibilidade do nosso caráter, das motivações e dos valores que nós temos no nosso coração. Por isso, a indagação, a indignação daqueles cujo caráter defeituoso é descoberto. Você já observa o modus operandi desse. Todos aqueles que têm o seu caráter defeituoso descoberto, eles têm um padrão de comportamento. Todos. Eles ficam indignados. Eles ficam indignados, indiferentes, eles ficam com gracinhas e com um tipo de descrença daquilo que está sendo dito e feito, como se fosse algo absurdo a seu respeito, mas eles não aceitam o fato de que eles não conseguiram enganar a outros como eles enganam a si mesmos. Eles se escondem na subjetividade, na imaterialidade, naquilo que não produz provas tangíveis, palpáveis. Por isso eles não aceitam as interpretações e os discernimentos da sua conduta. Não, mas é você que acha. Não, mas é você que entende assim. Não, mas essa é uma percepção sua. E como eles conseguem enredar a muitos, nós vamos ver aqui, por causa de uma tática que eles usam, e uma delas, talvez uma das maiores, é o carisma. Porque eles conseguem enredar a muitos, eles pensam que conseguem enredar a todos. O ponto de Paulo é que é justamente esse, Timóteo, muitos aí foram enredados. Muitos sucumbiram. Mas vai e faz a obra. E é por isso que eles fazem tantos seguidores cúmplices. Porque nem todos vêm. Nem todos enxergam. Porque para enxergar é preciso mais do que 2 olhos materiais. Observa a exposição do caráter desses homens. Versículo 1. Sabe, porém, Timóteo, fica ciente disto. Timóteo, fique alerta. Timóteo, compreenda isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Como é que a gente sabe que esses tempos difíceis diz respeito àquele contexto especificamente? Porque Paulo vai falar sobre realidades que estavam sendo experimentadas ali. Muitos deles invadem casas, entram em casas, enganando mulherinhas indefesas. E outras situações que estavam sendo experimentadas ali. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aqui é importante, irmãos, porque esses tempos difíceis não serão tempos difíceis para o mundo, não. Esses serão tempos difíceis para a igreja. Porque quanto mais o tempo passa, mais as pessoas são cada vez mais enredadas pelo discurso desse mundo. O discurso de pragmatismo, de consumismo, de ativismo, a busca por conforto, tranquilidade.
Nós vemos isso em larga escala. Pessoas que não querem ter filhos porque não pode pagar um plano de saúde, porque não pode colocar os seus filhos em escola particular, porque não pode dar uma vida de qualidade aos seus filhos. Pessoas que não querem ir mais para retiros da igreja por causa do desconforto de passar uma noite fora da sua cama. Pessoas que não conseguem mais viver a vida da igreja porque tem que trabalhar, porque tem que estudar, porque tem que fazer cursinho, porque tem que passar em concurso. Pessoas que escutam diuturnamente que merecem o melhor do mundo, que precisam de conforto para que sua vida tenha significado. E cada vez mais essas pessoas continuarão entrando à igreja, muitas vezes buscando a igreja como um ansiolítico, como a solução de um casamento que foi deformado por alguém que viveu para o trabalho, por alguém que viveu, que escolheu coisas erradas, que fez escolhas absurdas, mas agora busca remediar as suas escolhas, os seus erros, os seus vacilos. Pessoas que não aguentam ter como solução uma vida de 1 ano de igreja, 2 anos de igreja, reconstruindo o seu caráter, demolindo aquilo que foi edificado erroneamente e construindo um caráter piedoso. Mas querem num culto sair com a sensação de que tudo será solucionado. A palavra do pastor foi, estou preparado para mais uma semana. E prefere construir um caráter de ilusão, uma personalidade de ilusão. Essas pessoas cada vez mais entrarão nas nossas igrejas e professarão ser crentes em Cristo Jesus. Cada vez mais. Nos últimos dias sobrevirão tempos problemáticos, Timóteo, esse é o ponto de Paulo. Tempos estressantes, tempos angustiantes, tempos duros. O motivo é porque cada vez mais as pessoas professarão a Cristo Jesus, se unirão à igreja local, mas ainda assim amarão mais a si mesmo do que a Deus. É o que Paulo diz, Pois os homens, e essa é a máxima, que é o ser humano, pois os homens serão egoístas, ou seja, serão amantes de si mesmos. E aí no versículo 4 ele remata tudo. Serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ou seja, eles não terão compromisso com a integridade da fé. Mas isso não quer dizer que eles não têm compromisso. Eles terão compromisso consigo mesmo, com as suas vaidades, com seu próprio coração. E o versículo 5 sintetiza isso. Para esses, a aparência bastará. Parece que Paulo está vivendo o século XXI, tá não? Não é? Tendo forma de piedade. Quantas pessoas você conhece, ou você mesmo já fez isso, tendo um casamento destruído, mas criou um perfil na sua rede social como se você vivesse num mundo de conto de fadas. Como se você tivesse uma vida saudável, quando na verdade você nem se compromete com a sua saúde. Quantas postagens? Quantas postagens assim? Como se seu filho fosse um bonequinho, quando ele é um demônio. Não é? Aí cada like é uma tapinha nas suas costas, uma salva de palma, cada comentário. Mulher, eu admiro tanto. Eu não li o comentário de ninguém aqui, irmãos. Eu não li o comentário da postagem de ninguém. Mas com a igreja pequena não é muito difícil acertar, não. Olha, você é minha inspiração. Olha, eu acho tão maravilhoso, sabe, a forma como tu lida com teu filho, a amizade que tu tem com teu marido. Essas viagens que vocês fazem são tão maravilhosas. Tendo forma de piedade. Quem nunca bateu uma fotinha fazendo devocional? Ao mesmo tempo que é rebelde aos pais. Ao mesmo tempo que desobedece à mãe ou pai. Aquela meninazinha que parece tão piedosa, mas não lava nem as calcinhas. Quem nunca? Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Sabe por quê, irmãos? Nós não chegamos no versículo 5, não. Mas para não negar o poder, nós precisamos dedicar toda a nossa vida. Momentos não são suficientes. Por isso, Paulo alerta intensamente. Cuidado, Timóteo, com os egoístas. Timóteo, cuidado com o egoísmo. Ele é exigente.
Ele é cruel. Ele é incansável. Ele é insaciável. Ele é um parasita que suga tudo que está à sua frente com a única finalidade de ser satisfeito. Mas entenda, ele nunca está satisfeito. Nunca. Contudo, Timóteo, ele não está sozinho. Existem muitos vermes, seus escravos, que atuam para a satisfação dele. Aí é isso que Paulo fala agora. O que Paulo faz aqui? Paulo detalha a Timóteo a fisiologia da hipocrisia, as estruturas perversas dos hipócritas. E aí ele começa a citar vários vícios aqui. São pecados, né? O primeiro dele, a máxima, é aquele que está no topo, que todos aqueles que vêm depois precisam satisfazê-lo. E aí ele começa. Egoísta, avarento, jactancioso, arrogante, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados e assim por diante. Então, cada vez que a gente vai expondo, a lista aumenta. Então, eu vou dizer o que significa cada um. Egoístas, amantes de si mesmo. As crianças que estão fazendo o guia do sermão aí, eu enviei a fotinha para os pais de vocês, tá bom? Avarentos, amantes da prata, amantes das riquezas, jactanciosos, são pessoas pretensiosamente arrogantes, andarilhos que seguem o seu próprio caminho. Arrogantes, são pessoas desdenhadoras de outros, são zombadores, pessoas que vivem para menosprezar os outros porque se julgam superiores. Blasfemadores, são reprovadores, são opositores. Vocês já encontraram com pessoas assim? Você é alguém assim? O do contra sempre? Não importa o que sua igreja vai fazer, os seus líderes querem fazer, é o do contra. Se a sua opinião não for aceita, não vale. Você é o do contra, está aqui. Blasfemadores, pessoas abusivas, desobedientes aos pais, pessoas contumazes, teimosas, incorrigíveis, ingratos. Ingratos são pessoas amargas, autocentradas, que não reconhecem que todos nós somos devedores de outros. São pessoas que muito querem, mas nada têm, justamente por buscarem por meios errados. Os ingratos aqui. Irreverentes. São ímpios, profanos, perversos, que não se consagram a Deus, mas se consagram a si mesmos. E aí os vícios ou os pecados aqui, as estruturas de caráter da falsa integridade que nós observaremos hoje. Versículo 3, iniciando o versículo 3, Paulo continua aqui dissecando o cadáver. Essas pessoas são pessoas mortas e Paulo está dissecando o cadáver dessas pessoas. Desafeiçoados, Paulo continua. São pessoas insensíveis, pessoas de coração duro, sem amor ou afeição àqueles com quem se relaciona. Aqui, irmãos, se trata de alguém que não possui afeição natural alguma para com o próximo, para com aqueles que eles compartilham de similaridades, compartilham de necessidades, para o ser humano, para o homem em si. Seria o que nós conheceríamos como empatia, compaixão. Observa como isso desenvolve o que significa o egoísmo aqui. Aqui corresponde a alguém de difícil relacionamento, esses desafeiçoados. Porque eles não cedem de forma alguma. A não ser quando ceder é apenas uma mera estratégia para beneficiar a si mesmo. Seria uma estratégia de dar um passo para trás para dar 2 passos para frente. De perder algo para conquistar outra coisa. E parece que eles estão cedendo, mas são pessoas que arquitetam cada movimento, cada ação, cada comportamento. E quando nós baixamos as guardas diante do seu retrocesso, diante do passo para trás que eles dão o bote. Entendam, irmãos. Isso não quer dizer que essas pessoas são ignorantes, são pessoas raivosas, são pessoas iradas. Não. O carisma pode ser uma artimanha utilizada por eles, mas nós vamos ver isso lá na frente, no terceiro ponto que nós avaliaremos hoje aqui, no vício número 11. O carisma é facilmente utilizado por eles. Para esses, irmãos, o perdão não faz parte da disposição do seu coração. São pessoas que simplesmente não se comovem. Tem um coração frio. As lágrimas dificilmente passam por seus olhos. Esse termo ele só aparece mais uma vez no Novo Testamento, Romanos capítulo 1, versículo 31. E ali descreve alguém sem afeição natural, aqueles que deveriam se compadecer por outros,
que passa pelas mesmas dificuldades, que carece dos mesmos problemas. Esse aqui, irmãos, ele nunca oferece o benefício da dúvida ou suspeita de si mesmo. Ele nunca se coloca no lugar do outro. A sua alta consideração a respeito de si mesmo o faz considerar que ele nunca passará por uma necessidade tal que precisará da ajuda do outro. Existe uma conexão muito próxima sendo aplicada desse texto aqui com aqueles que sequer tributam algum tipo de afeição e consideração aos da própria família. Nem sequer esses. Daí então a proximidade com o que vem a seguir, quando Paulo aponta esses também como pessoas implacáveis. Esse é o 10º vício. Pessoas implacáveis são pessoas irreconciliáveis, que não buscam a paz. Eles não cedem. Eles nunca desejam a trégua. A sua palavra tem que ser a última e ponto final. As suas considerações têm que ser a última. Se trata de alguém que não admite trégua diante de qualquer desentendimento ou alguma tensão, porque se julga isso inferior. Alguém que não busca a paz, mas a própria razão. Que não está disposto a negociar um acordo com ninguém, muito menos fazer as pazes. Alguém cuja satisfação não é a paz comum. E aqui é interessante, não sei se vocês já conheceram pessoas que vivem tranquilamente no caos. Pessoas cuja infidelidade, desonestidade, meios de desarmonia, fofoca, intrigas, contenda, simplesmente não lhe causa nenhuma dor. Sabe? Às vezes nós vamos visitar alguns parentes e ali passamos, sei lá, estou falando da realidade de quem é casado ou que mora no lar, que é um lar feito por crentes, e vai visitar alguns parentes que não são crentes. E aí nós passamos ali 2, 3 dias e nós vemos ali um ambiente de intriga entre casal, de obstinação entre filhos e pais, a grosseria, gritaria, descontrole, palavrões sendo utilizados comumente, mas enquanto que para a gente causa um profundo desconforto, para eles é tudo normal, natural. Às vezes quando nós tiramos férias e vamos para outras igrejas, visitar outras igrejas, né, em nossas viagens, e de repente nós saímos do nosso ambiente, né, aqui você não vê os meninos correndo, gritando, se estribuchando, o pai dando um celular para uma criança para poder suportar o culto. Você não enxerga isso. E quando você, de repente, visita uma igreja e você enxerga isso, e você olha para os lados e ninguém está vendo, ninguém vai brigar, ninguém vai exortar, é normal isso? E para aquelas pessoas aquilo é a mais absurda normalidade. Enquanto o pregador está exortando a igreja por mortificação e fidelidade, os meninos estão correndo, gritando, e os pais como se nada tivesse acontecendo. Para a gente que não é acostumado com esse ambiente, causa um desconforto absurdo. Mas para aquelas pessoas é uma mera normalidade. São esses. Essas pessoas implacáveis são aquelas cujo ambiente de caos é a sua normalidade. Trabalhei numa distribuidora de medicamentos e trabalhava na parte de informática lá, então atendia todos os setores, tinha relacionamento com todos os setores. E tinha uma jovem lá, né? Trabalhava no departamento de compras. E ela não vivia se não tivesse problema para ela resolver. Isso fazia com que coisas pequenas ela transformava em grandes tempestades, porque ela ficava no centro das atenções e ela mostrava que ela é a pessoa que resolve os problemas. Quando não havia problema, essa pessoa parecia um siri numa lata, inquieta, parecia um gato, um punhado de gato no saco, inquieta, porque ela não tinha significado, sabe? Era como se ela não estivesse desempenhando a função para o qual ela foi contratada.
O seu sentido de vida era solucionar problema. A sua realização, o que fazia ela se sentir viva, era aquele estresse, aquela correria, aqueles problemas, aquela angústia, aquela tensão constante. E aí teve um dia que eu disse: Fulana, sabe qual é o teu problema? O teu problema é porque tu ama o caos. O caos é teu oxigênio. O caos é a tua vida. Tu não consegue viver sem caos. Pessoas assim vêm em ambientes de intriga, ambientes de carnalidade, ambientes de falsidade, vêm a mais simples tranquilidade, por causa do seu descompromisso com Deus e a frieza do seu coração. Observe como é natural para alguém assim não considerar negativo ou ruim a situação da igreja de Éfeso. Essas pessoas estavam vivendo na igreja que Timóteo foi socorrer. E a igreja estava desfrutando justamente disso. Homens que estavam abusando de mulheres ali, naquela igreja, irmãos. Homens que estavam roubando de viuvinhas indefesas, desamparadas, que precisavam do necessário para a sua subsistência. E esses mesmos homens subiam para pregar a palavra de Deus ali. E aqueles crentes estavam vivendo naquela igreja tranquilos. Tranquilos. Agora, vício de número 11, caluniadores. Esse é interessante porque tem aplicações muito práticas para nós. Bom, caluniadores aqui, o termo é diabolos, que é o título dado a Satanás nas Sagradas Escrituras. Literalmente significa adversário. Trazendo a aplicação aqui para Timóteo, Paulo a Timóteo, são pessoas maldizentes, são pessoas sagazes, são pessoas maliciosas, são pessoas traiçoeiras, são traidores. Traidores. Ocorre 6 vezes nas epístolas pastorais e dessas 6 vezes, 5 vezes aparece na primeira e segunda carta de Timóteo. Isso descreve a atmosfera daquela igreja de Éfeso, a situação que estava vivendo aquela igreja. E Paulo aqui, ele denuncia a existência de pessoas cuja a intenção é fomentar a discórdia, é criar o caos, é jogar uma fagulha de fogo e sair, para que o campo se incendeie. É fomentar um ambiente de corrupção e instabilidade. Observa toda a descrição apontada aqui com o campo de significado desse texto, não somente pelo termo em si, mas por ser a descrição e a identificação do maior adversário, do opositor da fé cristã. Isso mostra a ardilosidade com que o erro era infringido naquela igreja, disseminando o mal maliciosamente, com aparência de bondade, com aparência de prudência, tragando os ingênuos, aglomerando os imaturos. E pode parecer, irmãos, um tipo de maldade, falando dessa forma, grosseira o suficiente para não passar desapercebida. Pode parecer, mas não se engane. Não é não. Pessoas assim são normalmente pessoas muito aglomeradoras, aglutinadoras. São pessoas carismáticas. Pessoas que demonstram um tipo de zelo, um tipo de sabedoria, um tipo de prudência. Olha, você acha mesmo que aquilo que o pastor falou deveria ser dito daquele jeito? Não, olha, entenda, eu amo o meu pastor. Eu amo. Sabe, olha, eu participei de algumas igrejas, mas pastor, ele prega o evangelho. Mas o que você acha daquele jeito que ele falou? Com aquele tom, que ele falou, aquela palavra que ele falou? Você acha que aquela irmã deveria ser repreendida daquele jeito? Você viu que fulano foi afastado do serviço da igreja? E como é que ele não falou nada? Será que aconteceu algo que a gente não sabe? O que é que você acha? São pessoas que fazem com que o raciocínio seja formado na sua cabeça e não na dela. São pessoas que lhe incitam com perguntas para que você faça o raciocínio, para que você ache que a conclusão foi tirada simplesmente por você. Pessoas ardilosas e sagazes.
Pessoas assim, irmãos, eles se escondem. Pessoas assim camuflam as suas intenções com ações afetuosas, com boas ações, criando um constrangimento. Pessoas assim geralmente presenteiam bem. Pessoas assim massageiam o ego de outros com a facilidade absurda e levam outros a constrangimento para que nós possamos duvidar delas constantemente. Para que não olhemos simplesmente para os seus erros, olhando para que essas pessoas mereçam mais o benefício da dúvida. Pessoas assim seduzem com a facilidade, porque possuem alguns dotes que atraem, sem pressão ou grosseria. Pessoas assim falam do mal de outras com a mera normalidade, como se desejasse ajudar, como se desejasse contribuir para a edificação da igreja. E sem dúvida nós temos muitas aplicações dessa realidade para a vida da igreja. Mas tem uma que eu queria destacar aqui. Infelizmente, as igrejas aceitam esse tipo de mal como se fosse algo contra o qual não é mais possível lutar, tomando como normalidade algo que a igreja deveria lutar de fato, como a fofoca. A fofoca trafega igrejas e igrejas com uma facilidade absurda, mas a fofoca é o exercício desse pecado. A fofoca é a execução da ardilosidade desse pecado, irmãos. A fofoca é a calúnia maliciosa e traiçoeira, vinda de pessoas covardes e arrogantes que se consideram superiores aos demais. A fofoca é a assassina do caráter e da reputação de outros, com a roupagem de piedade e justiça. Aqueles que fofocam sempre se julgam mais piedosos, mais santos e mais justos do que aqueles que estão sendo apontados. Charles Spurgeon disse assim, é muito mais fácil pôr uma história à tona do que pará-la. Se você quer que a verdade dê a volta ao mundo, você deve alugar um trem expresso para puxá-la. Mas se você quiser que uma grande mentira dê a volta ao mundo, ela voará. É leve como uma pena, e um sopro a carregará. É bem dito no velho provérbio, uma mentira irá ao redor do mundo, enquanto a verdade está colocando ainda os seus sapatos. Os fofoqueiros, irmãos, os fofoqueiros têm uma percepção tão baixa de si mesmo, são tão infelizes, são tão amargos, que eles se alimentam da diminuição e da defraudação de outros. Esses precisam ser expostos. Esse é um tipo de pecado que trafega nas igrejas com a facilidade, uma normalidade absurda, mas que dissemina o ódio e que divide igrejas. Muitas igrejas já foram divididas assim. Isso acontece muito quando há pluralidade de liderança, que deve haver, é saudável, mas quando os líderes baixam a guarda, quando os líderes precisam que a sua autoestima seja afagada, que o seu ego precise ser afagado, e esses aqui, como lobos vorazes, como Satanás o é, que fica ao nosso redor, fica farejando fraqueza. Eu observei, irmão, que você não está pregando mais, tanto quanto você pregava. Eu gostava tanto dos seus sermões. Olha, só entre nós aqui. Entende? O pastor, eu amo ele, aí, só entre nós. Mas os seus sermões eram penetrantes assim. Era mais abençoador. Eu vou ficar orando por você. Parece nada, não é isso, irmão? Isso parece nada. Mas se você prestar atenção, você verá garras e presas. Você sentirá o odor de enxofre. Você verá um demônio falando. Jonathan Edwards, em certa pregação, desceu do púlpito e uma senhorinha disse: que sermão maravilhoso! Nunca ouvi um sermão dessa forma tão contundente. Ele disse: cala-te a boca, Satanás. Você sabe o coração que você tem, sabe? Você sabe qual é a sua fraqueza. Satanás também sabe. E se é de autoestima que você precisa, ele lhe dará. Cuidado, jovens. Eu fico absurdamente preocupado quando eu vejo jovens vaidosos.
esse será a sua pior desgraça, a vaidade. A vaidade será a sua maior desgraça. Quando eu vejo jovens vaidosas, é uma tragédia anunciada, vai cair. Não conseguirá. Não conseguirá. Você exala para os lobos. Você exala. Você exala o perfume da atratividade, da sexualidade. Você exala, você vai cair. Você vai cair. Quando eu vejo jovens vaidosas, eu fico absurdamente preocupado, irmãos, porque isso mostra uma carência tão absurda. Isso mostra uma fragilidade desprotegida tão absurda. E quando você expõe essa fragilidade, essa vaidade nas suas redes sociais, é como se você estivesse pendurando um pedaço de carne numa feira pronto para ser tomado. Mas, talvez, a sua feminilidade, a sua doçura, faz com que você ache isso ingenuidade. E pode até ser. Mas os homens por aí não acharão, não. Não acharão. Eles lhe mastigarão como uma cana. E depois ele cuspirá. E quando você se levantar, você estará cheio de marcas, abusos, cicatrizes. Porque deu ouvidos à sua carne. Cuidado, jovens. Vocês não têm idade suficiente para lidar com a vaidade. A vaidade é algo muito perigoso, muito perigoso. Cuidado. Os pais deveriam olhar melhor a roupa das filhas, as redes sociais das filhas. Eu acho um absurdo um pai que não tem rede social se a filha tem. Eu acho absurdo um marido que não tem rede social se a esposa tem. Porque isso é sinal de que a sua liderança não está lá. E a nossa liderança deve estar em todo lugar onde os nossos filhos e o nosso cônjuge estão. Em todo lugar. Cuidado. Para concluir, irmãos, para nós desfrutarmos da ceia do Senhor. Não tenha dúvida, meus amados irmãos, não tenha dúvida. Paulo está descrevendo aqui os recônditos muito obscuros da vida da igreja local, mas também muito real. Realidades que precisam ser vistas, que precisam ser combatidas, caso contrário, a igreja será transformada segundo a imagem e semelhança de homens perversos, como a sinagoga de Satanás. Lembre um pouco da introdução que eu falei. Por que eu estou dizendo isso? Porque com muita facilidade, irmãos, existem pecados que são combatidos pela liderança da igreja e muitos outros consideram que a forma como aquilo foi exposto e combatido foi rígido demais, foi duro demais, foi contundente demais. Porque parece que, assim como existem melhores jogadores de futebol do que os próprios jogadores de futebol, né, que são os comentaristas de esporte, assim como existem melhores políticos do que os próprios políticos, que são os comentaristas de política, assim como existe pastores que são melhores do que os pastores, que são aqueles que nunca pastorearam ninguém, mas acham que são melhores do que os pastores que Deus levantou. Existem aqueles que se acham mais prudentes, bem mais prudentes, que não conseguem ver todas as ramificações e as consequências daquele pecado. Eu já falei isso aqui várias vezes. Quando eu cheguei aqui na igreja, existia 3 tipos de pecados que não existem mais. A vestimenta imoral por parte das mulheres, a avareza e a fofoca. Foi árduo. Dizimar isso. Foi árduo. Muito árduo. Talvez o último a extinguir foi a fofoca. E a fofoca aqui sempre foi tratado com uma contundência absurda mesmo. Porque a fofoca é a defraudação daqueles que nós reconhecemos como representantes de Cristo Jesus. Todos aqueles que são membros da igreja local, a igreja local reunida, atestou que aquela pessoa é uma representante de Cristo Jesus. Essas pessoas
Nós temos a responsabilidade com essas pessoas de proteger a sua integridade, a sua reputação, a sua dignidade, não de defraudá-la, não de corrompê-la. Por isso que fofoca aqui na igreja é tratado com uma contundência voraz, com uma exposição absurda, porque é a divisão daquilo que Cristo uniu, de dois povos fazendo um. Mas a verdade é que nós estamos tão acostumados com a fofoca no nosso meio, no nosso trabalho, na escola, na universidade, que na igreja é apenas mais um ambiente. Não se engane, irmão. Não é. Então deixa eu concluir o sermão como eu comecei. Lembra lá da introdução. O valor em intensidades diferentes com que alguns observam a igreja do Senhor é perceptível na igreja do Senhor. Alguns observarão alguns pecados como meros erros. Aí foi um pequeno vacilo, pastor. Aí foi só um erro, foi um vacilo. É a falta de tato, é a falta de habilidade, é a falta de percepção, né? Não sabe lidar com isso. Enquanto outros não. Outros tomarão esses mesmos pecados como afrontas perversas, maliciosas e perigosas. Um ataque frontal à dignidade e à vida da igreja local. Onde está a diferença, irmãos? Onde está a diferença? Diante de tudo que eu falei aqui, onde está a diferença? É justamente a intensidade, a intencionalidade e o valor com que você enxerga a igreja do Senhor. Se você enxerga a igreja do Senhor, o testemunho de Cristo, como algo mais valioso que tocou essa terra, você não permitirá a mera hipótese dela ser atingida. Você não permitirá. Você a protegerá com a sua vida. Isso determinará a intensidade, a intencionalidade com que nós protegemos e preservamos a igreja do Senhor. Muitos que se portam assim, já aconteceu muitos aqui, irmãos, muito. Pastor, não precisa disso, não. Essas pessoas que querem se parecer mais prudentes, sabe, do que os oficiais da igreja, do que homens e mulheres maduros no meio da igreja. Olha, eu acho que a forma como foi tratado foi demais. Não precisavam disso. Essas pessoas assim são reputadas como pessoas sábias, serenas, mansas. Mas na verdade, irmãos, se nós olharmos com muito cuidado, com piedade, nós veremos que essas pessoas estão simplesmente dizendo que não valorizam a igreja tanto quanto deveria. Porque essas pessoas não permitiriam que isso fosse feito com a sua esposa, com a sua filha, mas permite que seja feito com a igreja do Senhor. Nós não permitiremos que qualquer abuso fosse levantado contra a nossa filha, que nós devemos proteger a sua ingenuidade e a sua inocência. Por que nós permitiríamos isso sendo feito com a noiva que nos foi confiada? Noiva não de um homem qualquer, mas do Deus homem, de Cristo Jesus. Esse é o ponto de Paulo. É por isso que mesmo quase a encontrar-se com a morte, ele ainda está perseverando para a proteção da igreja do Senhor. Nosso Senhor, obrigado, Deus, por tuas misericórdias sobre nossas vidas. Nós carecemos, ó Deus, de fato. Nós carecemos de intencionalidade para viver a fé cristã. Tantas vezes nós nos empenhamos mais para o nosso trabalho, por nossos estudos, para o nosso entretenimento, do que para a igreja do Senhor e o testemunho de fé e perseverança e preservação e nutrição da igreja do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter essa mesma disposição de Paulo, a mesma disposição de Timóteo. Abençoa os oficiais dessa igreja, ó Deus, para que tenham essa mesma disposição. Levanta homens, ó Deus, aqueles que estão sendo experimentados e aqueles, ó Deus, que estão chegando no nosso meio, para que anseiem gastar as suas vidas e de sua família algo tão honroso como a edificação, nutrição e preservação da igreja do Senhor. Sejam homens e mulheres de testemunho para os jovens. Em nome de Jesus. Amém.